Bom dia, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida neste dia, no sábado, e você seja fortalecido pela palavra de Deus que você vai ouvir e vai estudar. Falando ainda, dando continuidade no mesmo assunto, sobre guerra, sobre a guerra espiritual e que nós vamos vencê-la em nome de Jesus, Porque nós recebemos armas espirituais para vencer essas guerras, eu creio assim, como tenho dito a vocês, e eu estou falando que nós fomos chamados para batalhar espiritualmente. Falando sobre a armadura de Deus, hoje quero compartilhar com você sobre o cinturão da verdade. Que você possa compartilhar essa palavra com outros, dar um joinha no meu canal, em nome de Jesus, amém? Reparta com outros a palavra de Deus, seja a boca de Deus na terra, amém? Hoje nós vamos falar sobre uma outra peça da armadura de Deus, que é o cinturão da verdade. O cinturão, ele era uma faixa larga de couro que era colocada em torno da cintura do soldado, para poder firmar as outras peças da armadura no corpo do soldado e para que pudesse sustentar a espada. Irmãos, igualmente, o apóstolo Paulo nos fala que a verdade é a revelação divina, é um dos fatores que integram a vida do cristão. Ela nos liga a Jesus, ela nos possibilita que pratiquemos a palavra de Deus e façamos uso dela para nos proteger do inimigo e também atacá-lo, porque nós vamos avançando dia a dia para fazer a vontade de Deus. E sem conhecer e praticar a verdade, nós como cristãos ficamos desprotegidos e nos tornamos um alvo muito fácil para o diabo, que é o pai da mentira. E a Bíblia fala no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 13, que Jesus derrotou Satanás usando o cinto da verdade. Ele fala assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Amém? E ele fala no 14 assim, eu vou ler o 14 também. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Essa ignorância é espiritual. Então, nós vamos ver que a primeira peça da armadura que o soldado romano colocava para se preparar para a guerra, para a batalha, era o cinto. Ela não se tratava de um ornamento. Era uma peça importante da armadura que mantinha a couraça no lugar certo e também servia para pendurar a espada do soldado. E o soldado era cingido firmemente ao redor da cintura, com um cinturão que prendia a sua túnica. E esse cinto fortalecia o ventre e permitia que o soldado se mantivesse firme com a armadura junto ao seu corpo. Assim, ele estava protegido e era capaz de lutar melhor. E nós também, como guerreiros espirituais, a primeira peça da armadura espiritual que nós devemos colocar para enfrentar o inimigo das nossas almas é o cinto da verdade. O nosso ventre, como diz lá em Efésios 6,14, deve estar cingido com a verdade. A que ventre você imagina que Paulo se referia e como nós podemos cingi-lo com a verdade? O ventre representa o centro de toda a força corporal de um indivíduo. O corpo está preso ao ventre. Se o ventre estiver com problema, o estudo desse texto diz para nós que o corpo inteiro ele vai ser afetado. E o ventre que nós devemos cingir com a verdade é a nossa mente, é o nosso espírito. O apóstolo Paulo explica isso no livro de Efésios. E o apóstolo Pedro, quando ele escreveu aos cristãos desanimados por causa das intensas lutas, das tribulações
que eles estavam atravessando, ele afirmou: estejam com a mente preparada. Ele estava querendo dizer assim a eles, que se preparassem para a ação, que fortalecessem as suas mentes para as batalhas que estavam enfrentando. Amados, a nossa mente e o nosso espírito são as principais fontes da nossa força. Se eles estiverem fortes, se nós compreendermos claramente a verdade e nos dispusermos a buscá-la e a agir de acordo com a verdade, nós seremos fortes e inabaláveis, mesmo durante as maiores lutas, provações, tentações, ataques do inimigo. Porque a nossa mente vai estar cingida com a verdade, fortalecendo a nossa mente e o nosso espírito. Nós vamos vencer as guerras do dia a dia. Mas eu quero dizer a vocês que se a nossa mente e o nosso espírito estiverem fracos, se nós não compreendermos bem a verdade, se nós não formos diligentes para agir de acordo com a verdade, nós vamos ser cristãos fracos, inconstantes, medrosos na batalha. A nossa mente e o nosso espírito são o foco dos ataques de Satanás. E é neles que a batalha é vencida ou perdida. Esse é o motivo que eu quero dizer a você e digo sempre para mim. Como guerreiros espirituais, nós devemos cingir, revestir a nossa mente com a verdade, se alimentar dessa verdade que é a palavra de Deus. Só assim poderemos nos manter firmes contra todas as estratégias e todos os enganos de Satanás na nossa mente. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus guarde a sua mente. Lembre-se que ele derrotou Satanás usando o cinto da verdade. E eu e você, a exemplo de Jesus Cristo, devemos cingir a nossa mente e o nosso espírito com a palavra da verdade, estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Então, assim seremos fortalecidos e vamos vencer em nome de Jesus, porque nós somos guerreiros espirituais, fortalecidos pelo Senhor, agraciados por Ele. E nós temos esse exemplo no nosso Mestre Jesus Cristo, que derrotou Satanás usando a mesma estratégia, usando o cinto da verdade. Faça uso dessa armadura de Deus e você vai vencer as suas batalhas. Vamos ser mais do que vencedores, meus irmãos, em Cristo Jesus. Amém? Tenha um sábado muito abençoado. Mais um estudo hoje. Que você possa ser fortalecido pela palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.